esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiraniam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste 29º domingo do tempo comum, Jesus, através do Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, nos dá uma grande esperança para o nosso coração. E que esperança é essa? É a esperança de que nós podemos ser grandes e podemos ser os primeiros. E isto é possível porque nas palavras de Jesus aparece o seguinte: quem quiser ser grande, faça isso, e quem quer ser o primeiro, aquilo. Ou seja, a coisa é possível ser alcançada. É possível que nós sejamos grandes e possível que nós sejamos o primeiro sem problema algum. Por que isto é possível? A resposta está no Salmo de hoje, Salmo 32, no versículo 18, que diz que o Senhor pousa o seu olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Ou seja, aqui o texto está dizendo que os olhos de Deus, Ele pousa sobre alguns. E este pouso é uma permanência de Deus, da sua presença e da sua ação sobre a história, sobre a existência, a vida de algumas pessoas. E sobre quem o olhar de Deus pousa com ternura, com compaixão, com capacidade de transformação e renovação. A resposta está: aqueles que temem o Senhor e que nele confiam. Quem são aqueles que temem a Deus? Quem são aqueles que confiam em Deus? A resposta é naqueles que são filhos de Deus. Veja que interessante, nós somos filhos de Deus, mas não no sentido nominativo, mas sim no sentido efetivo. Ou seja, quando um pai adota uma criança, um homem adota uma criança, o que ele se torna da criança? Se torna pai por afinidade, pai adotivo, no sentido nominativo, não no sentido efetivo. Quando o homem e uma mulher fazem a cópula e assim nasce uma criança, o pai, se torna pai da criança, não no sentido nominativo, mas no sentido efetivo, porque o pai, junto com a mãe, gera a criança. Assim, Deus, pelo mistério do batismo, em virtude dos méritos do sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos filhos efetivos de Deus. Deus nos gera como seu filho. Assumimos a paternidade de Deus sobre nós. E nós podemos então ter com toda certeza que o olhar de Deus está pousado sobre nós, que pousa sobre nós. Porém, para que nós sejamos grandes, e o primeiro, não basta que nós sejamos batizados, é preciso seguir uma regra de vida. E Jesus fala que quem quer ser grande, seja o servo, e quem quer ser o primeiro, seja o escravo de todos. Ora, ser escravo e ser servo é possível de 3 maneiras. A primeira é fazer com que alguém seja meu escravo e seja meu servo. A segunda, eu permitir que as pessoas me façam escravo e servos dela. E a terceira e última, que é a proposta de Jesus, é eu voluntariamente me fazer escravo e servo. Na primeira, os outros me obrigarem a ser escravo e servos. Na história da escravatura, nós temos pessoas que eram escravizadas. A coisa era imposta por coação. Porém, essas pessoas que eram escravas e servos, elas esperavam uma recompensa. Qual era a recompensa? Uma moradia, sobreviver,
e o alimento, embora que tudo foi precário, mas esperava isso em troca. No segundo caso, quando alguém faz com que eu seja escravo, é quando eu permito que eu dependa das pessoas, dependa de situações da vida, onde eu me amarro, me prendo a isto e aquilo. Agora, o que é ser escravo no terceiro sentido? Se fazer escravo, se fazer servo, significa aceitar a realidade, utilizar da nossa imaginação para conceber o real. E o que é o real? É aquilo que está aí, que nós precisamos aceitar tal e qual ela é. E aceitar a realidade é aceitar em última instância o próprio Deus, aceitar a verdade das coisas. Se fazer escravo, se fazer servo, é aceitar a verdade e aceitar a caridade. E quando nós aceitamos a realidade tal e qual ela é, nós nos tornamos grandes e somos colocados por primeiro. Porque aceitando a realidade como ela é, os mandamentos de Deus, os sofrimentos que são inevitáveis, a vida da graça, a vida da santidade, nós nos assemelhamos mais e mais a Jesus. E onde está Jesus? Ele está no primeiro lugar. E Ele é grande, é maior do que todos os homens. Então, quanto mais eu me assemelho a Jesus, aceitando o real, a estrutura do real, eu me torno, então, grande e sou colocado em primeiro lugar. Porém, qual é o motivo, a razão pela qual muitas pessoas têm dificuldade de se fazer escravas e de se fazer servo dos outros? Porque veja, às vezes você faz o bem, diz uma coisa de boa, mas você espera a retribuição. Então ali eu estou permitindo que as pessoas me escravizem. Agora, quando eu faço o bem sem esperar nada de troca, falar é fácil, fazer é difícil, mas aqui é o único caminho da verdade, o único caminho da vida. Quando eu faço isso, eu encontro a grandeza e o primeiro lugar. E para ser grande e ser pequeno, ou seja, se fazer voluntariamente escravo e servo, é preciso que eu tenha no meu coração uma grande liberdade interior. É preciso que eu seja uma pessoa verdadeiramente feliz, uma pessoa que ama, uma pessoa livre, desamarrada de tudo e de todos, somente apegado a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E o que faz com que muitas pessoas tenham esta dificuldade neste movimento? A resposta está na primeira leitura, do profeta Isaías. Aqui nesse texto, o profeta Isaías ele faz uma profecia a respeito do servo sofredor. Quem é o servo sofredor? É Jesus. E ele diz que aquele que leva uma vida de sofrimento, ele irá alcançar luz e ciência perfeita. Ou seja, a pessoa que sofre, ela alcança justamente isso, luz e ciência perfeita. Porém, há pessoas que sofrem e não conseguem alcançar luz e ciência. Muito pelo contrário, parece que desce ainda mais na existência. Por que disso? Porque não aceita a realidade como ela é. Não aceita o sofrimento. Se revolta contra a realidade. Quando nós aceitamos a realidade como ela é, nós estamos nos assemelhando a Jesus. Quando no sofrimento eu permaneço no caminho da fé, eu estou sendo como Jesus, o servo sofredor. E Jesus vai infundir no meu coração luz e ciência. Por que é interessante conversar com as pessoas idosas? Porque elas têm experiência de vida. Elas sofreram muito na sua história. E diante desse sofrimento, o que elas fizeram? Elas aceitaram o sofrimento, ofereceram o sofrimento como oração. E quando você oferece, você santifica o seu sofrimento. Oferecer por algo, por uma intenção boa, e permanecer no caminho da fé faz com que tenha sabedoria. Às vezes você encontra aqueles idosos, que ficam em silêncio, que não falam nada, até parece que o gato comeu a língua. Aí quando ele fala, silencia tudo. Por quê? Emana do seu coração experiência de vida. É um coração que tem repertório de experiência de vida. Portanto, muitas pessoas têm dificuldade de ser pequeno, de ser grande, e o primeiro, porque tem dificuldade de ser servo e escravo, no sentido de não aceitar o sofrimento. E para que nós tenhamos força na trajetória da nossa vida,
para superar as dificuldades, a carta aos Hebreus nos dá uma dica valiosa. Levemos isto para esta semana e não esqueçamos. Diz o texto: aproximemo-nos do trono da graça de Deus. O que é o trono? O trono é onde senta, o bambambam, aquele que manda em tudo, o rei. E Deus é este por excelência. Ele manda em tudo quanto existe, seja espiritual, seja material, o mundo possível, Ele manda em tudo. Aproximemo-nos, portanto, deste trono, do trono de Deus. E o trono de Deus é um trono de graça, ou seja, não é um trono de tirania, onde Ele vai te destruir, vai te prejudicar, vai te fazer mal. Não, Ele vai te fazer bem. E o que é, padre, então, se aproximar do trono da graça de Deus? Olha, são várias as formas, vou enumerar algumas. Quando, por exemplo, você vai até o padre e diz: olha, padre, você pode atender minha confissão? Está assim se aproximando do trono da graça de Deus, com o coração contrito e arrependido. E ser sincero na confissão, dizer com clareza, sem medo: mas eu tenho vergonha. Olha, para ser sincero, não precisa ter medo do padre, O padre é feio, mas não morde, Apesar que a minha mãe disse que é bonito, Então, não ter medo de se aproximar do padre, de ter clareza. Quantas vezes na confissão a pessoa diz: padre, eu acho que eu fiz isso. É como aquela síndrome do piu-piu, Eu falava esse dia na rádio, na quinta-feira, não sei se vocês lembram do desenho do piu-piu. É um bichinho que tinha uma cabeçona grande e um corpo pequeno. Ele era perseguido por um gato. Aí viu o gato, ele dizia: eu acho que eu vi um gatinho, Ou seja, acha ou tem certeza, Então na confissão preciso falar com certeza, direto: padre, fiz isso, pronto. Aí a coisa resolve. É através da sinceridade que Deus vai tocar na sua vida e vai poder então transformar. Pela confissão, então, eu aproximo do trono da graça de Deus. Aproximo do trono da graça de Deus quando eu aproximo também e recebo a Eucaristia em estado de graça, sem vínculo com pecado grave. Aproximo do trono da graça de Deus. Quando você reza o terço todos os dias, é importante que o cristão tenha vida de oração. É um grande risco para a alma não rezar, é um perigo. Corre risco de salvação quem não reza. Rezar, aproximar da Eucaristia, é aproximar-se do trono da graça de Deus. Ajudar na comunidade com aquilo que é possível, desde os mais simples gestos aos mais complexos. Estou aproximando do trono da graça de Deus. Quando você reza pela comunidade, quando você oferece o seu sofrimento, está aproximando do trono da graça de Deus. Por isso peçamos nesta missa a graça de aproximar do trono da graça de Deus. E para terminar, gostaria de lembrar um grande feito que aconteceu no século XIII por parte de Santo Antônio de Lisboa. É um santo que no Brasil é visto como santo casamenteiro, aquele que desencalha a turma, Diz que no século XIII, Santo Antônio foi encaminhado pela sua ordem para fazer uma missão no sul da França, onde assolava, na época, uma heresia chamada albigense. E esta heresia albigense, ela pregava, ensinava para as pessoas que Jesus não estava verdadeiramente presente na Eucaristia. Dizia que era coisa dos cristãos lunáticos, dos cristãos que não têm o que pensar, É superstição. E a igreja ensina e sempre vai ensinar que ali está a presença real de Jesus. E Santo Antônio, que era um excelente pregador, ele tinha até o apelido de Martelo dos Hereges. Ele estava pregando na igreja e um albigense se levantou e disse: olha, eu não acredito nisso daí que você está falando, mas eu proponho um desafio, disse o herege albigense. Eu tenho uma mula, eu vou deixá-la 3 dias sem se alimentar. No terceiro dia, eu vou na praça da igreja, na época tinha uma praça, até hoje tem, vou trazer a minha mula, a comida da mula, o feno, e depois você, Antônio, traga o ostensório com a Eucaristia. Se a minha mula for até o Santíssimo Sacramento, eu irei me converter e abraçar o caminho da fé. Passou os 3 dias, o herege albigense trouxe a sua mula, juntamente com o alimento da mula, e colocou num lado. E Santo Antônio, paramentado, ele era padre, colocou o ostensório num pequeno altar
na praça da igreja. E a praça estava abarrotada de gente. E para a surpresa de todos, e sobretudo do herege albigense, Antônio havia aceito o desafio. No seu coração Deus já tinha dado consentimento. Para a surpresa de todos, a mula, que há 3 dias não se alimentava, foi até o Santíssimo Sacramento e, com as 2 patas da frente, se ajoelhou diante do ostensório. E o herege albigense começou a chorar, se arrependeu de seus pecados. Por que eu estou falando isso? Porque ser escravo, ser servo, significa adorar a Deus, significa colocá-lo em primeiro lugar, que é o mesmo que aproximar do seu trono. E leve esta pergunta para casa: eu me aproximo do trono da graça de Deus ou corro? Que Nossa Senhora e São José intercedam por nós, para que sejamos homens e mulheres que se aproximam do trono da graça de Deus, hoje e sempre. Amém.